Salve galera, beleza? Tudo bem? Vou falar um pouquinho sobre criptomoedas nesse momento atual. As criptos seguem subindo, seguem crescendo cada vez mais, com o M2 global também já explodindo. A maior parte das criptos aparentemente com desejo de retestar seu topo histórico e empurrar então os movimentos de reteste desses topos. Acho que vale a pena sim nós colocarmos aqui na tela, especialmente algumas dessas criptos que chamam a atenção. Deixa eu colocar para cá. Então, o gráfico do Bitcoin, BTC, contra dólar Tether, que está até bem acomodado recentemente, depois de ter rompido o topo de 112 mil dólares. Deu uma acomodadinha, mas o fato é que o BTC rompeu um padrão bastante conhecido e bastante frequente, chamado de Cup and Handle. Então aqui é uma xícara alça, um padrão muito frequente no mercado americano e no mercado mundial. Usualmente falando, quando rompe-se esse padrão, os alvos, o alvo mais curto é esta amplitude aqui, para cima, entregando um alvo imediato em 128 mil dólares. E o alvo mais longo, basicamente, é esta amplitude daqui até aqui, para cima, e esse fica sendo o alvo de prazo mais longo, 167 mil dólares. Então aqui estamos vendo, resumidamente falando, que o Bitcoin trabalha numa tendência de alta semanal, uma tendência de alta diária, inclusive uma tendência de alta no 240 minutos? Não. No 240 minutos a gente pode dizer que agora ele anda lateralizado, formando um triângulo simétrico. Esse triângulo simétrico, então ele está feito dessa maneira, e automaticamente para mim aqui ele vai romper esta região de triângulo simétrico num cenário mais altista, se nós conseguirmos ultrapassar 118 mil, 119, 135 seria a zona que daria reinício para uma nova perna de alta dentro do Bitcoin. E daí, para desenhar um alvo, eu consigo pegar uma linha paralela a essa linha de alta aqui a partir desse topo, e meu alvo ficaria construído em 125.679 dólares neste momento atual. Então está bem legal para mim a movimentação dentro do BTC. É lógico que a gente está vendo, enquanto isso, algumas outras movimentações acontecendo. Tá? A gente percebe dentro dessas movimentações aqui, por exemplo, Ethereum. Vamos colocar Ethereum contra dólar. Ethereum contra dólar vem movimentando-se na direção do topo de 4 mil dólares. Estamos indo para lá praticamente sem grandes mexidas, sem grandes dúvidas, sem grandes complicações. Tá? Então a gente está indo na direção dos 4 mil dólares, né? E nesse cenário, tá? Estamos vendo aqui então a movimentação de alta do Ethereum. Topos e fundos ascendentes, num gráfico semanal agora, num gráfico diário agora, num gráfico de 240 minutos agora. Tá? Isso tudo indicando uma boa possibilidade de que o mercado venha a atingir essa região nas próximas horas. Topos e fundos ascendentes em todos os time frames, geralmente é algo muito bom para ser operado. Né? É o que a gente gosta de operar, diga-se de passagem. É o que a gente procura operar na maior parte das vezes, inclusive. Então aqui, olhando essa situação, entendendo isso, Ethereum não é, obviamente, o único ativo que está em tendência de alta, ou que está com todos esses cenários andando. Pelo contrário, a gente tem outro também fazendo isso. A gente vai colocar agora a Solana. Solana contra dólar. Solana contra dólar, num gráfico semanal, está formando um pivô de alta, lindo pivô de alta, diga-se de passagem. Isso modifica a tendência de lado que ela vinha trabalhando? Não chega a modificar isso. Mas indica que ela, nesse momento, está com interesse de retestar a região de 261 dólares, o que é aproximadamente 34% acima do que está agora. Então, isso pode sim surgir uma oportunidade. É bem verdade que agora a gente está tocando uma zona de resistência, que é o mês de maio. E aqui fica complicado realmente de acreditar que a gente vai romper assim de cara, sem absolutamente nem sequer dar uma certa lateralizada ou uma certa corrigidinha. Então seria
absolutamente sensato, prudente e inteligente de um trader esperar aqui um recuo para 160, 169, talvez 170 e procurar por alguns pontos de compra nessa região de suporte, mais esperto do que tentar comprar aqui, colocando o stop aqui embaixo, que fica sendo um stop muito longo neste caso. Então eu até entendo que Solana vai romper esse topo, mas eu esperaria um pullback. Quem fez isso foi a Link. A Link rompeu o seu topo. Tá? A Link rompeu o topo, fez um candle de recuo, rompeu esse topo e agora a Link nos garante, ou pelo menos nos indica, uma boa probabilidade de que vai vir para a região de 26, aqui, o que dá aproximadamente 35% acima do ponto onde encontra-se neste momento. Tá? Então, Link, nesse instante, muito forte, rompeu a região de topo anterior, fazendo um pullback dentro de um canal de alta. Realmente a Link está bastante poderosa neste momento atual e grande parte das... Podemos dizer que grande parte das criptos estão numa pegada bastante intensa de alta de fato, né? E desejando mudar de patamar e trocar de nível. Então, Link contra BTC, por exemplo, também, ó. Vou botar aqui Link BTC. Só para a gente poder dar uma olhada. Como é que está a paridade? Link vem ganhando força frente ao BTC. Também em tendência de alta. O que indica um ativo que está mais forte do que o BTC e com potencial de valorização maior. Tá? Então, entre ficar em BTC ou ficar em Link, aqui seria um pouco mais lógico, tá? Ficar com Link e não com BTC em si, né? Nessa situação atual. Muito bem. Vamos olhar aqui outras questões. A gente viu também a ENA dando uma puxada muito forte, junto com, obviamente junto com a Ethereum, dando uma pancada para cima. No gráfico semanal, ENA vem praticamente reto, tá subindo forte. Uma pessoa até poderia tentar nos 240 minutos tomar uma posiçãozinha dentro de um recuo, coisa que não aconteceu ainda. Injective rompe uma região de resistência, então a Injective está rompendo o topo do pivô de baixo, de alta que ela estaria produzindo, um gráfico muito similar ao da Solana, inclusive, podemos por assim dizer. Tá? Então a gente está vendo aí a Injective fazendo uma movimentação interessante, uma movimentação bastante palpitante, eu poderia dizer, nesse cenário atual. Tá? Já que se ela consegue romper esta área, que é o que ela está fazendo, o próximo alvo está aqui em cima. Então a gente tem uma movimentação percentual de quase 101% para Injective. Não é nada mal, diga-se de passagem, é algo que me interessa até, eu diria que bastante. Né? Além da Injective, a gente tem a Jasmine, essa sim, uma cripto mais explosiva, tá? Que também está formando o mesmo tipo de duplo fundo. Veja que isso aqui é um duplo fundo, galera. Fundo, volta a subir, fundo de novo. Estamos chegando perto da resistência. Então comprar aqui é difícil, eu sei, é difícil comprar aqui. Está grudado numa resistência, né? O problema é que se rasgar isso aqui, sobe reto. E aí talvez nem tenha pullback. No diário, está fazendo esse movimento aqui agora. Eu esperaria romper, esperaria um candle vermelho. Quando rompesse mais um candle vermelho, eu tomaria a posição, que é o que a Link fez. Tá? Acho que essa seria a conduta mais sensata nesse momento. NIR está indo na direção de 3,31, que é o topo de maio. Ainda não chegou ali, tem alguma distância para chegar até aquele ponto, faltam 10% ainda. No 240 minutos, a gente vê que a NIR rompeu esta região aqui, também um cup and handle no 240 minutos, gerando agora um pullbackzinho, que é este pullback. Ao romper essa máxima, NIR geraria nova compra para buscar a região de 3,31,
Meu stop aqui é um stop longo por enquanto. Só consegui colocar um stop abaixo de 2,76. Não tem outro stop plausível a não ser este mencionado. Então, por enquanto, a NIR não facilita muito a minha vida, porque ela está com um stop mais longo e automaticamente mais perigoso, né? A gente não conseguiria aqui entrar de cara. A gente tem, além da NIR, além da ENA, que tem uma pancada, a gente tem CFX, uma cripto relativamente nova e que deu um tiro de alta, tá? Um tiro de alta, e dentro desse tiro de alta disparou, enlouquecido. 102%. Olha ali. Mas aqui realmente é algo quase que impossível de ser trabalhado, né? Olha aqui a Ripple. Ripple contra o USD. Ripple está indo romper o seu topo histórico. E no meu entendimento, como eu já mencionei, talvez uma das criptos mais importantes que a gente tem que ter em carteira, já que o meu alvo aqui é toda essa amplitude para cima, nós estamos falando de um alvo lá em 23 dólares, o que seria, ela está em 13 dólares 50 agora, esse é o meu topo histórico aí para mim, é muito importante dentro da Ripple, está sendo feito com forte volume sim, e vejo que a Ripple neste momento fez esses dois candles de lateralização aqui, e está rompendo a máxima desse candlezinho, gerando uma entrada para mim de swing trade nesse atual momento aqui, ó. Eu como trader penso em comprar aqui, colocar meu stop abaixo de 3,33 e deixar as coisas rolarem. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ripple contra BTC, inclusive, que a gente pode colocar aqui e dar uma olhada, ver se tem alguma coisa nessa situação. Vamos ver. Ripple contra BTC. Vou conseguir contar o gráfico, acho. Acho que não. Agora, olha ali que lindo. Ripple, aqui é o Ripple contra dólar, né? Forte ativo, forte ativo. Se aplicar essa perna de alta aqui, o alvo mínimo desse movimento seria em 9 dólares, o que é quase 300% acima do que está agora. 130% acima do que está agora. Então esses são os principais ativos que estão me chamando a atenção. A gente tem outras criptos fortes, como a PIF, como a Uni, como a XDC. A WIF também está bastante forte. A TIA ficando um pouco mais forte nesse momento. SEI ganhando um pouco de força. SEI eu não esperava um pouquinho mais dela, mas ela ainda está andando. Ela está indo na direção do topo aqui, em 0,68. 77% acima, gráfico diário tendência de alta, topos e fundos ascendentes, olha que lindo canalzinho de alta que é este, belo movimento, fez recuo de 3 dias, rompeu essa máxima aqui. Isso é uma entradinha em SEI também para um trader, com o stop ficando abaixo de 0,3395, e esse cara tem um alvo aqui na região de 0,41, o que já é um alvo de quase 12% para cima. Tá até difícil de escolher quais criptos nós vamos tomar, de tantas que estão interessantes. Forte abraço a todos. Nos vemos amanhã no Café Trico e Ações. Não se esqueçam, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, entrem em contato. Amanhã às 3 da tarde, então temos Café Trico e Ações. E para quem não tem uma exchange que ainda tem uma grande confiança, eu utilizo a Coinbase, logicamente, a maior exchange dos Estados Unidos. A SEC supervisiona. Isso me dá uma tranquilidade muito boa de poder realmente trabalhar pela Coinbase sem estresses ou sem preocupações maiores. Forte abraço, se cuidem, tudo de bom!